Oi, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais do episódio do seriado Chaves, A Importância de Estudar. Pois é, eu tenho certeza que você já assistiu este episódio, mas não está ligando a imagem à história, né? Pois bem, vamos conhecer um pouco mais? Pois é, a importância de estudar começa aí com Chavinho sentado na escada, né? Como você vê na imagem, e um livro na mão e estudando. Então Chiquinha sai de casa, né? E grita, 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 mas o menino não lhe dá atenção. Depois de muito tempo, ele diz: "Você não está vendo que eu quero estudar? Não me atrapalhe." Então ela fica por ali e ele volta a estudar. Logo em seguida, vem Kiko e faz a mesma coisa. Chama, chama, grita, grita, até que ela diz: "Você não está vendo que ele está estudando?" Ele disse: "Pois é, na Chiquinha eu não bati porque é mulher, mas em você." Então ela disse: "Mas o porquê que você agora quer estudar?" Ele diz: "Você não lembra que o professor Girafales diz que temos que estudar muito para ser alguém na vida? Pois é, eu quero estudar bastante, pois quando crescer não quero ser burro igual seu pai." Nesse momento, seu Madruga vai entrando na vila com o jornal na mão e escuta tudo. E então ele diz: "Como é que é?" Ele disse: "Pois é, o professor Girafales diz que quem não estuda, é burro." E aí ele diz: Como que eu não estudei?" Então a Chiquinha diz: "É verdade, Chaves. Meu pai estudou sim. Se você não sabe, meu pai teve 1 ano no primeiro e 8 anos no segundo." Então ele diz: "Como é que você sabe disso?" Então ela responde: "Eu encontrei os seus boletins." Então seu Madruga diz: "Isso não importa. O que eu não aprendi na escola, eu aprendi com a vida." Então o Chaves pergunta: "E você não tem raiva dela?" E ele, então já ficando bravo, diz: "O que tem a ver com isso?" Logo em seguida, Dona Clotilde sai de casa e diz para ele não se zangar, pois naquela época não havia escola para todos. Então ele diz para a mesma: "Mas em que época?" Aí então ela vem e diz: "Tá certo. Na verdade, eu creio que o senhor não seja 3 ou 4 anos mais velho do que eu." Então ele diz: "Eu mais velho do que a senhora?" "Sim, mas acabo de passar pelos 40." Então ele diz: "Do segundo tempo." Então ela diz: "Oh, seu Madruga, o senhor é tão engraçado." Mas, então, ela explica: "É que na nossa época não havia escola o suficiente para todos. Então, por conta disso, com certeza o senhor não teve oportunidade." Ele diz: "Não, na verdade não foi isso." Dando a entender que, na verdade, ele era que não gostava mesmo de estudar. Então, ela se apoia nele e diz: "Mas isso não tem importância, pois eu gosto mesmo é dos homens rudes. E quando me casar, me casarei com um homem inculto." Então ele corre, pega o livro da mão de Chaves e começa a estudar sentado na escada. Então ele diz: "Nunca é tarde para estudar, nunca é tarde." A mesma se zanga e vai embora. Logo em seguida chega o professor Girafales e vê ele brigando com o Chaves. E do meio dessa discussão, aí sai, né? Pois o professor Girafales diz a palavra nula, ele entende mula com M de mamãe de Kiko. E aí já viu no que vai dar, né? Dona Florinda sai, olha o mesmo, se derrete, mas acaba brigando com seu Madruga. Então, o professor diz que é para ela não se chatear e eles resolvem ir para casa tomar uma xícara de café. No quadro seguinte, as crianças já estão na casa de Dona Florinda, Chiquinha, Chaves e Kiko na mesa, estudando. Então ela vem com uma bandeja de café e passa por eles e diz: "Crianças, estudem, estudem muito, pois só estudando, quando crescerem, vocês serão pessoas iguais o professor Girafales." Então todos eles jogam um livro em cima da mesa. Mas logo em seguida, o professor Girafales, já com sua xícara de café na mão, vem e começa a fazer pergunta para os meninos.
Então pergunta para Chiquinha quem foi o maior inimigo da princesa Isabel. E ela responde: claro, deve ter sido aí o cabeleireiro, pois só o inimigo mortal faria alguma coisa horrorosa daquela no cabelo da pessoa. Então eles começam a rir. E aí o professor Girafales pergunta sobre a independência, quem foi Dom Pedro, e Chaves diz que Dom Pedro foi o dono da fábrica de goiabadas. E aí começa a confusão. Mas tudo se torna pior, né? Quando Kiko diz que Dom Pedro, na verdade, era, como é que se diz? Era conhecido do senhor Bragança. Então, a sua mamãe querida vai e explica que, na verdade, Bragança era o outro sobrenome de Dom Pedro. Mas os meninos continuavam em dúvida, principalmente Kiko. E então, nesse momento, ele vira para sua mamãe e diz: mãe, eu estou com uma dúvida. Já procurei aqui no livro e não encontro. Então ela pergunta: o que, tesouro? Aonde foi assinada a Declaração de Independência? Então ela diz: a Declaração da Independência foi assinada na parte de baixo da folha. E aí se mostra o professor Girafales se tremendo todo, tomando o seu café. E assim termina o episódio A Importância de Estudar. E aí, gostou de conhecer um pouco mais dessa história? Ainda não é inscrito em nosso canal? Então se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos, pois aqui temos vídeos novos todos os dias às 9 da manhã. Gostou? Então, fique ligadinho no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.